Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai tratar de planejamento sucessório, como sempre, mas dessa vez eu escolhi usar uma abordagem que vai usar uma referência a uma passagem bíblica que provavelmente muita gente vai conhecer. É aquela parábola do filho pródigo. É um enredo bastante interessante. De um lado nós temos o pai, né? Do outro, dois filhos. Sendo que o filho mais novo ele pede ao pai que lhe adiante a parte que lhe toca na herança, um adiantamento de herança, como é muito comum acontecer ainda nos dias de hoje, né? Ainda mais com, né, as pessoas tendo vidas mais longas, né, expectativa de vida mais longa, muitas vezes se vê essa necessidade de antecipar em vida a herança para que justamente o filho consiga decolar mais cedo na vida, né, com um adiantamento de algum patrimônio, de alguma ajuda financeira, né? Mas enfim, voltando à parábola, né, para dar aquele nivelamento para quem não conhece. O, o filho pede a parte que lhe toca na herança, recebe, né, esse adiantamento e logo em seguida se muda de país, vai frequentar as festas que havia na época, né, esbanja esse dinheiro, né, com mulheres, bebidas, até o momento que esse dinheiro acaba e simplesmente ele acaba não tendo nenhuma alternativa a não ser voltar à casa do pai. Ou volta à casa do pai ou permanece na miséria absoluta. Quando ele chega à casa do pai, esse pai o recebe de maneira bastante efusiva, faz um churrasco e acaba acendendo os ciúmes do filho mais velho, que tinha permanecido com o pai, sempre ao lado dele, trabalhando ali na propriedade, etc, né? Bem, é claro, esse filho mais velho, ele confronta o pai e questiona, por que que, né, o meu irmão mais novo, que saiu de casa, pegou o adiantamento da herança, foi festejar mundo afora, está recebendo aí essa recepção aí maravilhosa, com churrasco e etc. E eu nunca tive nenhum cabrito, né? Nenhum cabrito do rebanho, né? Me foi entregue, né? Para eu celebrar com os meus amigos durante todo esse tempo que eu tive ao seu lado e tal. E a resposta do pai, ela é bastante interessante. Quando eu reli essa parábola, eu percebi que tinha tudo a ver com o direito sucessório, com as regras, né, que nós temos previstas no Código Civil para a sucessão, para a herança. O que que esse pai responde? Meu filho, é o seguinte, se acalma, você sempre esteve comigo. O que é meu é teu. Olha, muito interessante. Eu queria que você fixasse aí na cabeça, na sua mente ou na sua memória, essa frase. O que é meu é teu. Veja bem, o, o pai aí, ele não fala o que é meu é de vocês. Ele fala o que é meu é teu. Porque tudo que sobrou ali no patrimônio dele era a parte que tocava a herança desse filho mais velho que permaneceu e não tinha recebido ainda o adiantamento. Então veja bem, nós temos muitas situações em que as famílias, né, os chefes de família, o casal, né, o pai, a mãe, juntam recursos durante, né, o crescimento dos filhos e depois que eles chegam à idade adulta, eles fazem pagamentos ou investem recursos no crescimento profissional desse filho ou até mesmo investem recursos para simplesmente pela independência financeira, a independência, digamos assim, funcional desse filho, então até mesmo por conveniência, né, da família, né, pagam um aluguel, por exemplo, desse filho, pagam pagam ou então fazem um investimento num empreendimento em que o filho vai atuar trabalhando para justamente extrair a sua renda, né? Compram um imóvel em favor do filho, né?
muitas vezes colocando o imóvel no nome do filho, ou então simplesmente tiram um imóvel que já é patrimônio da família, entregam para o filho, transferem para o nome do filho. Isso tudo são medidas recorrentes aí que você associa sim a planejamento sucessório, mas é necessário saber as regras, e aí lembrar a parábola do filho pródigo ajuda a fixação dessas regras. Por quê? Se você tem mais. Bem, se a família só tem um filho, fica tudo mais fácil, porque tudo realmente vai acabar convergindo para aquele filho único. Mas se temos 2 ou mais filhos, a história é diferente. Vai acabar caindo naquela frase final que o pai responde, né? O que é meu é teu, caso tenha havido antecipação de herança em favor de um dos filhos, né? Os outros herdeiros, a princípio, não podem ser prejudicados, eles têm que receber o mesmo quinhão. Então veja bem, quando a matriarca ou patriarca vem a falecer, e houve antecipação de herança, por exemplo, foi feita a doação de um imóvel para um dos filhos e para outro não, o que acontece com o filho que recebeu a doação? Ele é obrigado a apresentar no procedimento de inventário aquele imóvel que ele recebeu em doação, né? Ainda em vida do seu ancestral. Tá? Para que isso serve? Serve para justamente igualar o quinhão hereditário, a herança de cada um dos herdeiros. Porque, a princípio, a gente pode até tratar de um outro vídeo para falar do tratamento desigual, mas, a princípio, né, se o planejamento não for feito nesse sentido, se o planejamento sucessório não for feito nesse sentido, as heranças elas têm que ser iguais, inclusive em relação àquilo que foi antecipado em vida. Existe até um nome técnico, jurídico, para o procedimento de apresentar bens que foram doados em vida, que é a colação. É um ato obrigatório, a colação é um ato obrigatório em que o herdeiro que foi beneficiado, né, ele tem que apresentar de novo, ele tem que apresentar esse bem doado ali no inventário para se fazer justamente uma equalização. Então, para dar um exemplo concreto, né, vamos imaginar ali que um dos filhos tenha recebido em vida um imóvel ali de 500 mil reais e o outro não. O dia que vier a falecer os pais aí, né, para que haja o processo de inventário, para divisão, né, do patrimônio entre esses 2 filhos, digamos que, né, o casal tenha deixado um patrimônio também de 500 mil reais. Ora, o que acontece nesse caso? O filho que tiver sido agraciado pelo bem imóvel vai ter que informar lá no processo de inventário que, olha, tem esse imóvel aqui de 500 mil reais, que na época me foi doado, né, que na época da liberalidade tinha um valor de 500 mil reais, então eu apresento aqui para compor o inventário. E ao mesmo tempo tem esses 500 mil que ainda estavam em nome, né, do ancestral falecido. Então você junta, né, as duas partes, vai dar aí 1 milhão. 1 milhão dividido por 2 dá 500 mil para cada um. Nessa situação, né, fica bem simples visualizar. 500 mil já tinha sido recebido pelo herdeiro, né, beneficiado ainda em vida do ancestral, e os outros 500 mil vão acabar sendo direcionados para o herdeiro que estava esperando a sua vez. Tudo que é meu é teu. É isso o que acontece nessa situação. Tá? Existe possibilidade, num planejamento sucessório, de viabilizar que um dos herdeiros receba mais do que o outro. Mas isso é papo para um outro vídeo. Se você tiver interesse em saber mais a respeito dessa possibilidade, dessa via, deixa o seu comentário aí embaixo que a gente vai organizar aí um outro vídeo explicando mais a respeito da dispensa da colação, ou então a respeito da parte disponível da herança, que é um outro assunto. E pode ser muito útil para aqueles casos em que as famílias, o casal,
pai e a mãe, percebem que um dos herdeiros merece ou então precisa, né, de um quinhão hereditário maior para seguir a vida com tranquilidade, né? Então, se esse conteúdo foi útil para você, por favor, não se deixe acanhar e esmaga aí o botão do like aí, como o pessoal costuma dizer por aí. Se é a primeira vez aí no canal, eu agradeço de coração se você se inscrever. E por esse vídeo é só. Até a próxima semana. Um abraço.